Olá, seja bem-vindo à aula de número 17 do nosso curso de Photoshop. Nessa aula aprenderemos algumas coisas sobre a ferramenta TypTool, ferramenta de texto. A ferramenta de texto é uma das ferramentas mais legais de se usar no Photoshop, pois com ela podemos incrementar nossas imagens com palavras e expressões. Dominar essa ferramenta é um grande passo para aqueles que querem tirar o máximo do Photoshop. Nesta aula veremos também como criar um texto estilizado, como você está vendo aí na tela, para praticarmos as dicas passadas. Lembra você, ao final do vídeo, a votar, comentar e a se inscrever em nosso canal. Isso é de suma importância para o desenvolvimento das videoaulas. Se você chegou agora no mundo do Photoshop, não se esqueça de ver as outras aulas do nosso canal. Bem, pessoal, hoje a aula é um pouco longa, é um pouco chata, é muita teoria, muita coisa de ferramenta, essas coisas. Mas assim, se você quiser pular logo pro tutorial, você clica aí nesse link e vai diretamente pro tutorial, tá certo? Outra coisa, é muito importante você assistir toda essa videoaula, porque você vai aprender coisas muito importantes sobre essa ferramenta de texto. Bem, vamos criar aqui um arquivo, vamos em File, New, e vamos criar um arquivo pequenininho mesmo, 800 por 600 pixels, tá certo? Só para a gente fazer alguns testes. Bem, pessoal, para começar essa aula, eu vou primeiramente mostrar a tecla de atalho da ferramenta, tecla de atalho T, tá certo? A ferramenta TypTool nós temos 4 opções. A horizontal TypTool, você seleciona ela, você clica. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Você vai escrevendo, olha só. Você vai colocando informações que você quer, tá? Você tem aqui alguns controles que eu vou já passar para vocês, todos esses controles aí, tá? E eu vou passar aqui para outra opção. A vertical TypTool que a gente tem é para ela escrever verticalmente, olha só. Temos aqui horizontal e verticalmente. Deixa eu colocar aqui, pronto, ficar bonitinho. Bem, a outra opção que a gente tem aqui é a horizontal, a ferramenta de máscara, tá? De texto de máscara. Por exemplo, eu escrevi aqui novamente no Minha Tutoriais. Quando você escreve com essa ferramenta, ele não escreve um texto em si. Na realidade, ele desenha apenas uma máscara. Mas para que serve essa máscara? Essa máscara serve para fazer o seguinte. Por exemplo, você tem um texto e você quer colocar uma foto dentro desse texto, essa ferramenta é ideal para fazer isso, tá? Na verdade, tem uma técnica para fazer isso, mas depois eu passo para vocês, tá certo? Quando você clica o Enter, para você finalizar a edição de texto, fica esses pontilhados representando a máscara, tá certo? A outra máscara é a vertical, a outra ferramenta é a máscara vertical, tá certo? A mesma coisa disso aqui, só que vai ficar com o formato de seleção. Deixa eu selecionar aqui. Bem, nós temos alguns controles de texto, por exemplo aqui, Arial, a gente tem aqui a orientação também do texto, se é vertical ou horizontal, você pode fazer essa mudança na hora que você quiser, olha só dar um clique aqui. E os outros controles, é bem interessante a gente aprender. Uma coisa lá na frente, nessa aula que eu vou passar para vocês, é a questão do parágrafo. Por exemplo, se você quiser fazer um poema aí para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada, sei lá, você precisa fazer um parágrafo, né? E o Photoshop também trabalha com isso. Pouca gente sabe disso, mas o Photoshop também é um bom editor de texto. É claro que não é igual o Word, mas se você quiser fazer um trabalho assim, gráfico, com muito texto, o Photoshop também faz esse tipo de trabalho, beleza? Mas você precisa também conhecer algumas técnicas. Mas vamos lá aqui, ó. Nessa partezinha aqui a gente muda a fonte, tá certo? Aqui em Arial temos várias fontes, por exemplo aqui. Você pode selecionar e é só clicar e escolher a fonte que já está instalada no seu computador. Se você já tiver escrito o texto como eu fiz aqui, você vai ter que selecionar todo o texto. Deixa eu voltar aqui. Se você tiver escrito o texto já para mudar a fonte, você vai ter que selecionar a ferramenta horizontal TypTool, dar um clique no texto, apertar Ctrl A para selecionar todo o texto e fazer a mudança aqui da fonte, tá certo? Olha só, você vai mudando. Depois que você mudou a primeira, você só clica aqui Depois que você mudou a primeira vez, você clica aqui no local das fontes e vai mudando, ela vai mudando sozinha. Olha só, ela vai mudando e pronto.
Deixa eu deixar essa aqui que eu gosto. Bauhaus. Pronto. Deixa eu voltar aqui, ok. Outra opção que nós temos aqui no Photoshop é essa ferramenta aqui. Nessa fonte ela não está ativa. Deixa eu mudar aqui para outra fonte. Deixa eu voltar lá para Arial. Bem, ó. Se você ver, tem aqui regular, né? Isso aqui é para você colocar em itálico, negrito, essas coisas, tá certo? Deixa eu colocar aqui em itálico para você ver. Outra coisa que nós temos aqui é o tamanho da fonte. Ela vai até 72 pontos. Mas se você precisar de uma fonte maior, você seleciona tudo e muda, por exemplo, para cá para 200, tá certo? Ele fica com um tamanho maior. Lembrando que o Photoshop, com esse tipo de camada, deixa eu ativar aqui as camadas. A gente tá aqui as camadas, né? O Photoshop está trabalhando com objetos de shape, tá certo? Que se assemelha a vetores. Por exemplo, você pega uma foto aí, uma foto sua e começa a esticar, a sua foto vai perder qualidade. Quando você faz isso com um shape, ou seja, com um tipo de fonte, com uma fonte desse tipo aqui, quando você estica ela, ela não perde qualidade até você rasterizar. Pronto, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, vou colocar aqui para 72 pontos. Fica melhor a visualização. Bem, falando sobre definição da fonte, essa opçãozinha aqui, que tem esses dois A's aqui, é que dá realmente a definição da fonte, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui para você perceber o que eu estou falando. Preste atenção que a fonte já está um pouco assim serrilhada, né? Mas ela está no modo Sharp. Quando você muda, por exemplo, para Crisp, ela já muda um pouquinho o estilo. Mas quando você coloca, por exemplo, o None, ela fica totalmente serrilhada. Olha só. Por isso essa informação aqui que eu estou passando para vocês é muito importante quando você estiver trabalhando com contexto no Photoshop. Se seu texto ficar muito serrilhado, assim, visivelmente na impressão ou aqui, é porque provavelmente essa opçãozinha aqui não está em Sharp, tá certo? Essas opções aqui também deixa mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas deixe sempre Sharp, tá ok? Para ficar bem mais definido. Olha só, quando eu aumento um pouco você nem percebe. Deixa eu aumentar mais aqui, ó. Outra coisa, quando eu estou fazendo esse negóciozinho aqui, quando eu estou aumentando, apertando Ctrl T, eu estou aumentando também o tamanho da fonte, tá? Sem precisar ir aqui e digitar. Olha só, deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Apertar Ctrl T, segurar aqui Shift e aumentar. Olha só que vai aumentar lá, ó. 271. Estava 239. Tá beleza? Outra função importante dessa ferramenta, Type Tool, é a caixa de texto, tá? Quando você cria uma caixa de texto, na realidade você está criando a possibilidade de você trabalhar com textos mais extensos. E a caixa de texto viabiliza você manipular esse texto com várias opções, tá certo? Primeiramente, eu só vou mostrar 3 opções da caixa de texto, tá? Mas como é que você cria uma caixa de texto? Você clica, segura e arrasta e faz uma seleção como essa aí que eu estou fazendo. Quando você faz isso, você está criando uma caixa de texto com as limitações dentro desse quadrado, beleza? Nós temos aqui 3 botões bem relevantes no nosso Photoshop aqui, bem mais simples, tá certo? Bem, nós temos aqui o botão centralizado à esquerda, outro centralizado e outro à direita. Vamos escrever aqui uma coisa aqui, ó. Por exemplo, tutoriais, vou diminuir um pouco aqui a fonte para 18. 18 não, está muito pequeno, vou botar aqui 36. E nós temos aqui a nossa caixa de texto, tá certo? Quando você sair da caixa de texto, lembra, você clica no texto e já volta com a caixa de texto prontinho. Vamos selecionar, quando você clica aqui, ele está alinhado à esquerda, como ele já está alinhado, não vai ter mudança. Você clica aqui, ele fica centralizado, e no outro lado ele fica alinhado à direita, tá certo? Vamos botar aqui, você perceba que você não tem uma estrutura de texto para você perceber mais esses botões, tá certo? Mas quando você cria outra linha, por exemplo, olha só. Por exemplo, assim, deixa eu diminuir um pouco aqui a fonte, ok? Mas quando você tem outro tipo de texto, você consegue ver aqui, ó, tá centralizado à esquerda, você move para um lado e para o outro. Deixa eu colocar aqui mais ou menos aqui, só para mostrar para vocês, centralizado e alinhado à direita, tá? Isso é muito importante para você já se ir baseando em algumas coisas, tá? Deixa eu colocar aqui para cá. Nós já temos aqui várias dicas para você
mexer, tá? A gente está fazendo já uma artezinha aqui com essas coisas aqui. Eu estou botando para um lado, para o outro, só com texto. Lembrar para você, não sei se eu já falei nessa aula, peraí, tem alguma coisa aqui errada? Pronto. Lembrando para você, né, que cada vez que você seleciona a ferramenta TypeTool e dá um clique, ela já cria uma nova camada aqui. E quando você digita alguma coisa, o que você digitou vai ser renomeado aqui na camada, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é alterar a cor, tá? Quando eu estou trabalhando aqui já com a ferramenta na cor preta. Mas, por exemplo, se eu quiser mudar essa cor aqui para alguma outra cor, eu dou um clique, seleciono todo o texto. Se você quiser mudar a fonte, ou se você quiser mudar somente uma letra, você seleciona somente a letra. Clica aqui e escolho a letra que eu quero, certo? No caso, eu vou colocar esse azulzinho aqui. Diminuir aqui um pouco, aperta Ctrl T, segura Shift aqui na borda, só para lembrar para não distorcer. Deixa eu ir organizando aqui de novo, colocar aqui para um lado. Ok. Bem, depois de falar sobre a cor, eu vou falar aqui também sobre a distorção no texto, tá certo? Eu vou escrever aqui tutoriais.net. E agora eu vou distorcer um pouco. Eu vou mudar um pouco aqui tirar do itálico, colocar regular mesmo. Tá? Vou agora distorcer, ou seja, eu vou fazer uma curvatura nesse texto. Não sei se você já viu em vários cartões, por exemplo, uma grande quantidade de cartões de aniversário traz esse estilo de texto, tá? Um texto curvado. Para fazer esse tipo de texto é bem simples. Você seleciona todo o texto, vai aqui no Tzinho aqui, ó, e tem aqui estilo, certo? Aí você seleciona o arco voltado para baixo, o arco voltado para cima, um arco mais ondulado. Eu vou colocar aqui para vocês verem as opções, tá? Você também vai experimentando aí no seu Photoshop. Olha só, temos aqui o Bend, né, que é a distorção propriamente dita, a curvatura. Temos aqui a horizontal distorção e a vertical distorção. Olha só como é que fica. Efeito fantástico, né? Que, sei lá, mais ou menos assim. Olha só. Né? Deixa eu diminuir um pouco isso aqui, para não ficar tão feio. Então vou voltar e vou mostrar outros efeitos para vocês aqui. Esse ali foi o arco, né? Mas nós temos aqui o arco voltado para baixo, para cima, voltado para cima, um arco mais ondulado. Olha só. Esse Boldal que muito característico lá do hoje. Tá, e você vai experimentando. Aí, vou botar aqui a bandeira, que eu acho que realmente é mais ondulada. Vamos lá. Pronto. Tá aí, ficou curvadinho. Deixa eu colocar aqui pra cá. Só fazendo aqui a nossa artezinha assim meio feinha, né? Bem, falei de todas as opções, falta só uma que é a mais importante, a mais completa, que a gente vai perder muito tempo. Tá certo? Aqui os controles da caixa de texto. Tá? Quando você clica aqui nesse botãozinho, aparece essa caixazinha aqui. Quando você começa a mexer nessa ferramenta, você percebe que nós temos algumas opções que se repetem, tá? Como as opções lá em cima, como a fonte, o estilo aqui do lado, o tamanho. Mas nós temos algumas coisas novas, esse Azinho aqui, esse AV, esse T aqui, esse outro T. E temos outras coisas aqui, como esse estilozinho aqui, né? A gente vai aprender tudo isso aqui. Vamos criar novamente aqui a palavra tutoriais. E vamos lá. Vamos primeiramente trabalhar com espaçamento entre as letras, tá certo? Por exemplo, você quer que as letras fiquem mais coladas. Como é que eu faço? Você seleciona tudo e a gente vai aqui, ó, em AV, tá certo? E a gente vai deslizar
vai clicar e deslizar e ver o tamanho que você quer. Por exemplo, a letra aqui já está invertida. Eu fiz uma inversão do nosso texto, né? Você clica, segura aqui, ou você pode também clicar aqui e selecionar o valor, tá certo? Mas é interessante você começar a praticar isso aqui, ó. Pronto, olha só, tá bem mais separada. Deixa eu diminuir, ó. Vou diminuindo aqui, pronto. Ó, deixar bem mais coladinho. Isso é muito importante para você dar um estilo diferente do seu texto, tá certo? Uma coisa mais bonita, não ficar assim só no básico. Deixa eu colocar aqui para cá esse tutoriais aqui, desse jeito aqui. Vamos escrever de novo tutoriais. E perceba que os valores do que a gente alterou lá, eles já ficam aqui, tá? Vamos colocar aqui no padrão, que é 0. Ele volta. Agora, Otacílio, se eu quisesse que uma letra ficasse em cima, outra embaixo, outra em cima, outra embaixo, como é que eu faria isso? Por exemplo, vou demonstrar aqui para vocês. Eu vou colocar esse Tzinho aqui para cima. Olha só, é só mexer nesse pontozinho aqui, ó. E o para baixo. É só fazer o inverso. Isso tudo fica na mesma linha, fica editável, tá certo? Você não precisa ir lá e camada por camada fazer isso. E você pode fazer seu estilo, né, cara, de texto com isso, né? Como disse, a aula é muito longa, cansativa, mas muito interessante para você. Deixa eu botar aqui, fazer uma bagunçazinha de novo, olha só. Deixa eu voltar um pouco. Isso só dá para fazer letra por letra. Não dá para você fazer de uma vez, tá certo? Por isso a paciência que você tem que ter. Mas relaxa aí que vai dar tudo certo. A gente já está acabando aqui essa parte. Vamos já para o tutorial. Pronto, vamos deixar aqui. Colocar aqui nessa parte. Aqui, vamos botar aqui. Vamos girar um pouquinho. Pronto. Escrever aqui novamente. A outra ferramenta que a gente também pode mexer é nesses dois T, tá? Que é a distorção horizontal e a distorção vertical, que não é tão interessante se estudar, porque muitas vezes a gente não está mexendo com distorção, tá certo? Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com uma proporção 211 por 138, tá certo? Ela fica esticada. É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Você aperta Ctrl T, não segura o Shift, aí você vai mexendo, olha só. Por exemplo, ficou aqui, ó. Desse jeito. Tá? Deixa eu colocar aqui, deixa ficar aqui novamente com isso aqui. Vou pegar esses tutoriais aqui, tá tão bonitinho. Vou colocar aqui desse jeito. Pronto. Qualquer coisa eu mudo aqui. Bem, agora eu vou explicar para que serve esses botõezinhos aqui. É para você dar um estilozinho a mais no seu texto, tá certo? Deixar ele mais forte, itálico, deixar tudo maiúsculo, ou uma letra maiúscula e outra minúscula, fazer, por exemplo, fórmulas matemáticas, químicas, por exemplo, x ao quadrado, x índice 2, essas coisas que você utiliza quando você estuda o ensino médio, ou ensino superior também, com certeza. E também temos o sublinhado, né, que não deveria faltar, que a gente não vê em canto nenhum, mas ele está aqui. E o traçado para você fazer tipo correções, tá certo? Você escreveu uma coisa, mas não era aquilo que você queria, você passa um traço e escreve outra coisa. A Deciclopédia faz muito isso, né? Vamos selecionar aqui, por exemplo, vamos clicar aqui, ele fica mais gordinho, olha só. Ele fica mais gordinho, fica itálico, tudo maiúsculo. Quando você quiser escrever uma coisa, esqueci de escrever tudo maiúsculo. Bem, outra ferramenta que você tem para, por exemplo, fazer o inverso da ferramenta anterior, a gente tem essa aqui, né? A gente escreveu tudo maiúsculo, mas a gente quer deixar uma maiúscula e o resto minúsculo. Você tem essa ferramenta aqui, olha só. Tá vendo? A gente tem aqui o sobrescrito, né? Você só vai conseguir ver isso quando você deixa
uma letra de base para sobrescrever a outra, tá certo? Por exemplo, essa aqui, temos aqui, vamos colocar aqui do lado, ela fica sobrescrito, tá certo? Ou então temos aqui a subscrito. Deixa eu deixar essa aqui sobrescrito. Selecionar aqui, opa. Tem mais espaço para colocar. Vamos fazer a nossa artezinha aqui, mais ou menos assim, né? Vamos fazendo aí. Vou colocar esse aqui. Não, perde toda a coisa. Bem, eu não mostrei para vocês o sublinhado, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, olha só como é que fica. Deixa eu escrever aqui de novo. Temos aqui o sublinhado, né, e o riscado. Vou colocar para cá. Agora a gente praticamente terminou com essa parte aqui. Mas se você perceber, faltaram duas opções aqui que a gente não falou. Que é esse Azinho aqui e esse AV aqui, tá? Mas essas duas opções a gente só vai perceber quando a gente realmente está trabalhando com parágrafo. Vamos desenhar uma caixa de texto, pequenininha mesmo aqui, olha só. Deixa eu dar um zoom para você perceber mais. Deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu desenhar aqui a caixa de texto. Vou diminuir um pouco aqui a letra, porque não vai dar para ver. Diminuir demais, tá 14, tá ótimo. Não, tá 30, tá ótimo. Pronto, deixa eu fechar essa parte aqui para você perceber mais. Nós temos a nossa caixazinha de texto. E vamos lá, para que serve esse Azinho aqui e esse AV? Vamos primeiramente trabalhar com esse Azinhos aqui. A gente está escrevendo o nosso texto, né? Pera aí, é porque está desconfigurado. Programas gráficos, né? A gente escreveu o nosso textozinho aqui de uma linha, de 3 linhas, né? Aí a gente vai descobrir para que serve esse Azinho aqui. O pessoal que trabalha aí com monografia, o pessoal que está trabalhando, né? Tem que entrar dentro das normas da BNT. Tem um espaçamento, tem distância entre linhas, tem um bocado de coisa que eu nunca fiz monografia. Eu vou fazer um dia, mas você tem que entrar nessa dança, né? No Photoshop você vai ter muito trabalho, né? Não recomendo você fazer essa monografia no Photoshop, porque nem corretor de texto tem aqui o Photoshop, né? Tem, mas não é tão legal. Mas se você um dia estiver trabalhando com Photoshop, com muito texto no Photoshop, e você precisar fazer essas correções, você tem possibilidade no Photoshop, como já foi dito, né? Primeiramente vamos trabalhar aqui com a distância entre as linhas, tá? A gente tem aqui esse Azinho, esse A, e a gente pode trabalhar com as distâncias entre as. Se você colocar muito pequeno, vai ficar uma linha sobre a outra e você não vai entender nada, como eu mostrei aqui, né? Por exemplo, aqui tem 30 e você vai olhando o tamanho e distanciamento das linhas que você quer, tá certo? Olha só, bem, vamos colocar bem justinho aqui. Pronto. A gente tem isso aqui. Vamos voltar aqui no zoom, mais ou menos isso, ok. Bem, a última parte que a gente está trabalhando aqui no character, né, é esse Azinho e AV, que na realidade você nem vai utilizar muito assim. Por exemplo, você tem uma palavra e você quer fazer a separação, por exemplo, fazer a separação silábica da palavra gráficos, tá certo? Você vai e aumenta aqui, ó, e ela vai separando, olha só. É como se você estivesse dando uns espaços, certo? Mas também se você quiser separar, você pode, mas se você também quiser deixar, por exemplo, o cos sobre o phi ou sobre o gra, você também pode, olha só. Pegar aqui, é só colocar um valor negativo muito extremo que ele vai ficando, olha só. Aí ele fica bagunçado, né? Vai até 1000,
e disso não passa. Retornar aqui para 0. Tudo bem. Olha só, você pensa que é um espaço, né? Mas não é, é a aplicação dessa opçãozinha aqui. Você saber o que está mexendo. E o último ponto, assim, né? É esse pontozinho aqui que você pode escolher a língua que você tá mexendo. Tá? Vou escolher aqui Brasil, português. Português Brasília. Tudo bem. Bem, pronto. Essa parte aqui terminou, mas a gente tem outra opção aqui, parágrafo, tá certo? Essa parte é muito chata, um pouco chata realmente, mas é legal você trabalhar. Nós temos aqui algumas opções, né, que se repetem aqui em cima. E temos aqui a centralização e temos as centralizações de justificação. O que é isso? Essa centralização de justificação é igual funciona lá no Word. Você suprime esse espaçozinho aqui que tem aqui, ó, do até aqui o limite da caixa de texto. Vou fazer aqui a seleção e vou primeiramente colocar aqui o alinhamento aqui de justificação. Tá? Coloquei aqui no primeiro, veja como ficou. Ele ficou bem centralizado, ou bem justificado, ficou com esses espaços aqui enormes. Tá? A gente tem um aqui, esse do meio é justificado com a última linha centralizada. E a gente tem aqui também alinhada à direita. E também temos tudo justificado, tá certo? Pronto, eu vou tirar aqui a justificação, colocar aqui para o lado. Temos aqui o recuo de coluna para recuar todas as colunas, por exemplo, vai recuar o E, o A e o P, tá certo? Olha só como eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai avançar um pouquinho para o lado, mas o caixa de texto fica aqui, certo? Vou colocar aqui 0. Temos também o recuo da coluna da direita, né? Esse aqui foi da esquerda, temos aqui da coluna da direita. E olha só, para cá, você vê. Vai recuando aqui e vai ficando esse espaço. Vou colocar aqui 0. Temos aqui o recuo da primeira linha somente, ela vai recuar só a primeira linha. A gente não tem a opção ao contrário, né? Porque não faz sentido. Olha só, vai avançando aqui a linha. Deixa eu voltar. E temos essas opções aqui que ela não tem muita diferença quando você mexe. Na realidade, ela não faz tanta diferença. Até agora eu não descobri para que serve. Quando você descobrir, você manda um aviso aí pra gente lá no tutoriais. E também temos o Hibernate, ou seja, que é o hífen. Né? Quando você clica aqui no Hibernate, as palavras vão ficar com hífens. Né? Olha só, ó, programas, ela fica com hífen. Quando você tira, ela some, né? Ela faz a justificação. E essa opção é muito boa para você utilizar, para você acabar com esses espaçamentos aqui, tá certo? Quando você está justificando o texto, você clica e ele diminui bastante, olha só. Bem, para finalizar, né, a gente tem algumas opções aqui, como toda a abazinha, mas a gente já mexeu praticamente em todas as coisas. Você pode mexer, né, para você ver o que cada um faz. Bem, essas foram as dicas para mexer na ferramenta TipTool. Espero que tenha sido de ótimo agrado para você. E a gente vai agora começar o nosso tutorial. Um tutorial bem simples, tá? Sem nenhum estresse, que você vai fazer sem nenhum problema. É um efeitozinho de texto. Vou mostrar aqui para vocês o resultado final. Bem, nós temos aqui o nosso texto já finalizado. E assim, a gente vai aplicar um texto simples, com poucos efeitos. E a parte mais interessante é o pattern que a gente cria e aplica no texto, tá certo? Bem simples, sem nenhum problema. Em 5 minutos você faz esse tutorial. Vamos lá, então. Bem, pessoal, nós temos aí o nosso tutorial, bem fácil de fazer, sem nenhum problema. Lembrando que a gente estudou completamente a ferramenta TipTool, né? E espero que tenha sido de muito proveito para você, porque eu tenho certeza, porque se você aproveitar as dicas que eu dei nessa aula, você com certeza, cara, vai fazer coisas muito legais com essa ferramenta, tá certo? Bem, vamos aqui, vou fechar aqui o nosso trabalho. Temos aqui as dicas da aula anterior, não é? Vamos aqui, vamos em File, New, vamos criar um novo arquivo, 800 por 600 pixels, tá certo? Vamos deixar a resolução 72, que é aplicação para a internet, e vamos clicar em OK, tá? Depois lá na frente a gente vai fazer um corte somente só para deixar mais bonitinho. Vamos criar um novo arquivo também, vamos em File, New, e vamos criar um arquivo pequenininho,
10 por 10, ou seja, a gente vai criar um pattern, que é um padrãozinho que vai se repetir na nossa imagem. Tá? Vamos dar um zoom, veja que é um arquivo muito pequeno, olha só o tamanhozinho dele, e vamos dar um zoom máximo que a gente puder, tá certo? Vamos selecionar a ferramenta pincel, né? Tá aqui em brush, eu não estudei ela porque não fazia necessidade, e a gente vai colocar o tamanho dela de 1 pixel, e a gente vai criar uma cruzinha assim, ó, mais ou menos assim, ó. Vamos criar um ponto aqui, outro aqui e outro aqui. E a gente vai fazer uma cruz, ó, vai clicar na quina de uma e vai até a outra. Parece um jogozinho de damas. Olha só. Pronto. Do outro lado também. Bem, vamos selecionar uma cor cinza. Vamos dar um duplo clique na ferramenta Foreground. Vamos selecionar uma corzinha cinza. Pode ser essa aqui, 84, 84, 84. E vamos preencher essa partezinha aqui, ó, todinha. Se você por acaso pintar um quadradozinho preto, aperta Ctrl X que volta. Não pinta a parte de baixo agora, porque na parte de baixo tem um detalhe. A gente não vai pintar essa partezinha aqui, que está justamente do lado do quadrado preto, tá? Vamos pintar, deixar um espaçozinho, mais ou menos assim, e não vamos pintar. Bem, depois de você fazer esse padrão, tá? Que é bem simples, você vai já saber para que serve ele. A gente vai criar um pattern. Na próxima aula, na aula 18, a gente vai trabalhar mais com patterns. Nessa aula você vai realmente saber para que serve um pattern. Vamos aqui em Windows, ativar a camada, aperta F7, vamos desbloquear a camada, dá 2 cliques para tirar o cadeadinho aqui, ó, clicou e pronto, né? Vamos até Edit e Define Pattern e você coloca, por exemplo, padrão, tá certo? Você coloca o nome assim por seu pattern, que você está criando um pattern. Padrão, ok. A gente já pode fechar isso aqui, sem salvar. E agora vamos começar a trabalhar na nossa haste, bem simples. Ferramenta Tip Tool, horizontal Tip Tool. E vamos escrever qualquer coisa. Por exemplo, ó, que escrevo classicamente, né? tutoriais.net. Olha só, aumentar um pouco, aperta Ctrl T, segura Shift. Se você quiser também aumentar lá, aqui você pode, tá? Tá Ctrl T aqui, segura Shift. Pronto. A cor que eu vou utilizar nessa ferramenta é a cor A7. Deixa eu selecionar aqui, vou mudar a cor. Seleciona tudo, aperta Ctrl A, dá um cliquezinho aqui, como eu mostrei lá nas dicas anteriores. E vamos colocar A7, 49 e 30. Vai ficar esse tom avermelhado. Vou mudar aqui logo a fonte para outro tipo de fonte, uma fonte mais grossa. Por exemplo, a Bauhaus, né? Se você não tem esse tipo de fonte aqui, você pode baixar lá no nosso site, tutoriais.net. Aumentar um pouco. Vamos aplicar aquela opção que a gente deixa todas as letras maiúsculas, tá certo? Nesse trabalho aqui, você seleciona tudo, né? Se essa abazinha não estiver ativada no seu Photoshop, você clica aqui, ó, e ela vai aparecer, e você clica nesse botãozinho aqui. Ficou muito grande, vamos diminuir um pouco, né? Vamos colocar aqui para diminuir segurando Shift aqui na transformação. Pronto, deixar aqui na extremidade. Ok. Bem, depois que você tiver feito isso, agora vamos aplicar outra camada de texto, tá? Vou selecionar aqui, vamos fazer uma cópia desse texto. Aperta Ctrl J, traz para baixo, olha só. Diminuir um pouquinho, ou vamos logo mudar o texto para depois a gente fazer a equalização, tá?
colocar aqui conhecimento. Não é Photoshop. Bem, vou colocar aqui do lado, um lado do outro. Sim, vou mudar a cor da letra Photoshop. A cor que eu estou sugerindo é a seguinte. Vou clicar aqui e vamos colocar a 7C a 730. Ficou verdinho. Olha só. E agora vai começar realmente a aplicar os efeitos. Veja que eu não fiz praticamente nada, né? Tutorial bem simples, só para relaxar mesmo da aula anterior, tá? Que foi muito complicado para vocês. Mas vamos lá, vamos apertar aqui nesse FXzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês nesse FXzinho aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, esse FX, e vamos até Drop Shadow. Em Drop Shadow vamos fazer as seguintes mudanças. Em Blend Mode vamos colocar Multiply, deixar Multiply, vamos colocar o valor 30. Size, vamos diminuir um pouco, vamos deixar ela um pouco mais definida, tá certo? Se você perceber lá na frente, ó, quando você, se você perceber aqui na letra, quando você muda o size, ela fica mais esfumaçada. Vamos deixar ela um pouco mais definidazinha assim, deixar com um valor de 1 mesmo, tá bom? Depois disso, vamos até Gradient Overlay. Vamos marcar aqui e vamos deixar com as configurações desse modo aqui, ó. Selecionar, vamos colocar Overlay, para deixar transparecer, ela já ficou mais bonitinha lá, olha só. Vamos mudar a opacidade aqui para 55% e vamos partir já para o Pattern, beleza? Vamos colocar aqui em Pattern, Overlay e vamos escolher lá o nosso Pattern que a gente criou. Ele está bem aqui, olha só. Já tenho 2 criados aqui, vamos selecionar aqui. Olha só como ele ficou o padrão, ó. Ficou tipo um metalzinho, né? Só que a gente vai fazer algumas alterações nele, tá? Vamos colocar em Pattern Overlay e vamos fazer as seguintes alterações. Vamos botar aqui Blend Mode Overlay. Já ficou assim. E a opacidade a gente vai colocar para 36 para ele perder o tomzinho assim de intenso. Vamos colocar 40 também, pode ser. Não vamos se prender a valores não, tá? São só valores básicos. Bem, último passo, vamos colocar um stroke, que é um traçado no nosso texto. O traçado você coloca cor branca mesmo, branquinho. Só para fazer aqui uma diferençazinha, né? Para destacar mais esse traçado, vamos mexer aqui um pouco na sombra. Vamos colocar mais aqui a opacidade mais forte. Olha só, como tá ficando. Ficou bem mais legal do que o original, que eu mostrei para vocês. E bem, acabamos de fazer o efeito no texto, né? Você não precisa repetir todos esses passos no texto tutoriais.net. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima do Photoshop, clica com direito e vai até Copy Mask. E, você vai clicar aqui com direito, não está aparecendo, deixa eu botar aqui um pouco para baixo. Não está aparecendo tanto aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, clica com direito e vai até Copy Layer Style, tudo bem? Que é a penúltima opção, a antepenúltima opção, tá? Não está aparecendo, mas para você vai aparecer depois. Deixa eu colocar mais aqui em cima, ver se aparece, olha só. Tá aqui, tá aparecendo, Copy Layer Style, ok? Você faz a cópia, depois seleciona aqui a camada tutoriais.net, clica e vai até Paste. Deixa eu colocar aqui mais para cima, para esse aqui, Paste, pronto, já vai colar bem direitinho.